Eu tenho quase certeza que todos vocês que estão assistindo esse vídeo em algum momento das suas vidas já imaginaram como que seria aquele craque de outro país se jogasse pela seleção brasileira. Afinal, quem não gostaria que o Mbappé, o Cristiano Ronaldo ou até mesmo o Lionel Messi fosse brasileiro? Eu confesso pra vocês que isso seria um sonho, mas infelizmente a nacionalidade não permite que isso aconteça. Porém, no vídeo de hoje eu vou trazer alguns craques e grandes jogadores que poderiam sim ter jogado pela nossa seleção e talvez até ajudado a conquistar outra Copa do Mundo, mas não fizeram isso e optaram por jogar por outra seleção. Muito prazer, o meu nome é João Victor, esse daqui é o canal do MVP e eu espero que vocês gostem do vídeo. Iniciando a nossa lista pelo centroavante Diego Costa, que nasceu em Lagarto, Sergipe. E antes mesmo de estrear no futebol profissional, o Diego Costa foi jogar no futebol português, tendo destaque com a camisa do Braga e posteriormente sendo comprado pelo Atlético de Madrid. Chegando na Espanha ainda muito jovem, o jogador foi emprestado para diversos clubes de menor expressão, como o Celta de Vigo, o Albacete e o Real Valladolid. Porém, foi apenas na temporada 2012-2013 que o brasileiro ganhou muito destaque e mostrou todo o seu futebol, sendo dos principais jogadores do Atlético de Madrid nos anos seguintes e levando o time espanhol a até mesmo uma final de UEFA Champions League. Nesse momento, era inegável que o Diego Costa era um dos melhores centroavantes do futebol mundial, e a sua convocação para a seleção brasileira era apenas questão de tempo. Tanto é que em 2013 ele foi convocado para 2 amistosos do Brasil, um contra a Itália e outro contra a Rússia. Porém, por opção do Filipão, que era o técnico naquela época, o jogador teve pouquíssimos minutos em campo e então o Filipão optou por dar prioridade ao Fred e ao Jô. No meio daquele mesmo ano, o jogador recebeu a sua cidadania espanhola e dessa maneira foi convidado a se juntar à seleção da Espanha. E olha lá, ele aceitou o convite. Pela seleção espanhola, o Diego Costa jogou 2 Copas do Mundo, participando de 24 jogos e marcando 10 gols. Com toda certeza, ele teria muito ajudado a seleção brasileira naquele momento, principalmente na Copa de 2014, no qual os nossos centroavantes foram muito abaixo do esperado. E o que é que vocês acham? Deixem aqui nos comentários se ele ajudaria muito a gente nas Copas de 2014 e na Copa do Mundo de 2018. Nascendo em Maceió, Alagoas e sendo formado nas categorias de base do Corinthians alagoano, com 17 anos de idade, o Pepe saiu da terra de onde nasceu e foi em busca de oportunidades de uma vida melhor em Portugal. Chegando em Portugal no ano de 2001, o jovem defensor ingressou nas categorias de base do Marítimo e logo subiu para o time profissional, ganhando muito destaque no futebol português. Por conta do seu ótimo desempenho no Marítimo, o Porto decidiu contratar o Pepe e por lá o brasileiro permaneceu até o ano de 2007, quando recebeu a sua cidadania portuguesa. Ainda nesse mesmo ano, ele recebeu a sua primeira convocação para a seleção de Portugal, sem sequer ser conhecido aqui pelo público brasileiro. Também em 2007, o Pepe foi contratado pelo Real Madrid e apesar da fama de violento e agressivo nas 4 linhas, e falar a verdade pra vocês, o pessoal realmente tinha muito razão quando falava isso. Afinal, o Pepe era simplesmente um cavalo dentro de campo e o cara batia até no Papa se fosse necessário. Apesar de tudo isso, o Pepe foi e segue sendo um dos melhores zagueiros da sua geração, tendo conquistado inúmeros títulos importantes, como a UEFA Champions League e a Eurocopa por Portugal. Com a camisa de Portugal ele já jogou mais de 136 jogos e hoje, aos 41 anos de idade, continua sendo convocado para a seleção portuguesa. E detalhe, ele vai jogar a Eurocopa de 2024, pois mesmo com a idade avançada, ele continua sendo um dos melhores zagueiros do futebol português e europeu. Dessa maneira, com muitos méritos, ele garantiu a sua convocação para a Euro 2024. O Pepe é um claro exemplo de dedicação, longevidade e qualidade. O cara é um baita zagueiro. Diferentemente dos outros 2 nomes da nossa lista, o Deco iniciou a sua trajetória aqui no futebol brasileiro e teve uma curta passagem pelo CSA e pelo Corinthians. Após chegar no futebol europeu para jogar no Benfica, o brasileiro foi emprestado e ganhou muito destaque jogando pelo Alverca, onde ele demonstrou muito futebol e um futebol de alto nível, sendo assim contratado pelo Porto em seguida. Com a camisa do Porto, o Deco ganhou destaque e renome no futebol mundial, sendo um dos melhores jogadores do mundo e ajudando o clube português a vencer 3 campeonatos portugueses
e a tão sonhada taça da UEFA Champions League. E sim, essa é a mesma Champions League que o Carlos Alberto se gaba de ter ganhado e de ter marcado um gol na final. O Carlos Alberto é chato pra caramba. Em 2002, o Deco recebeu a sua cidadania portuguesa e se tornou apto para ser convocado para a seleção. E mesmo com a discordância de alguns jogadores, ele foi sim convocado para a seleção portuguesa. Uma curiosidade muito legal é que a sua estreia foi contra a seleção brasileira e ele marcou o gol da vitória de Portugal por 2-1, sendo então a primeira vitória de Portugal contra o Brasil desde a Copa de 1966. Que legal, né? Desde então, o Deco quase sempre foi titular absoluto na seleção, sendo meio que um meia ofensivo, fazendo muito a função de chegar na frente da área, ou dar assistência ou marcar o gol. Apesar da sua convocação ter sido muito criticada no início, o Deco acabaria se tornando um dos destaques da seleção portuguesa ao longo dos anos, tendo jogado 75 jogos por Portugal. Todos sabem que o Deco foi um dos melhores meias da sua geração, fazendo história e conquistando muitos títulos pelo Barça, pelo Chelsea e pelo Fluminense. Imagina se ele fosse brasileiro, um craque desse calibre com a camisa da seleção brasileira, até que cairia bem, hein? O que é que vocês acham? Iniciando a sua carreira nas categorias de base do Hellas Verona, o Jorginho veio ganhar destaque a partir da temporada 2013-2014 com a camisa do Napoli, quando ele ajudou o seu clube a conquistar a Copa da Itália e a Supercopa da Itália naquela temporada. Ainda assim, se tornou rapidamente um dos melhores meias do futebol italiano. Ainda em 2016, ele já era cotado para fazer parte da seleção italiana, mas por detalhe, ele ficou de fora da convocação final para a Eurocopa daquele mesmo ano. No ano de 2017, o Jorginho tinha a alternativa de escolher entre a seleção italiana e a seleção brasileira, optando pela Itália, o que deixou muita gente aqui do Brasil chateado com a sua escolha. Posteriormente, o Jorginho explicou a sua escolha, dizendo que até foi uma decisão fácil para ele, já que a seleção brasileira nunca deu uma oportunidade sequer para ele mostrar o seu futebol. Em 2020, o Jorginho conseguiu ser campeão da Eurocopa com a Itália, e apesar dele ter ficado de fora das últimas duas edições de Copa do Mundo, ele ainda segue sendo um dos grandes nomes da seleção italiana atualmente. Na opinião de vocês acham que ele fez falta para nossa seleção ou vocês acham que realmente ele não tinha nível para ser titular? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tendo o filho do Marzinho, jogador lendário da seleção brasileira e que inclusive foi campeão da Copa do Mundo de 1994, o Thiago nasceu na Itália, na época que seu pai jogava no Lecce. O Thiago durante muitos anos jogou nas categorias de base do Flamengo e sempre foi considerado um fenômeno total, pois assim como seu pai, o cara era um craque desde muito jovem. Por ter pai e mãe brasileiros, o Thiago possuía cidadania brasileira, além de possuir cidadania espanhola, que adquiriu após ter passado uma boa parte da sua infância da Espanha. E em 2005, aos 14 anos de idade, ele se mudou para as categorias de base do Barcelona, subindo ao time profissional com apenas 18 anos de idade. Mesmo tendo nascido na Itália e sendo filho de brasileiros, o Thiago se identificou com a Espanha, muito pelo fato de atuar desde os 14 anos de idade no Barcelona. Pelas categorias de base da Espanha, ele conseguiu conquistar muitos títulos. Ainda em 2011, ele recebeu a sua primeira convocação para a seleção principal da Espanha, e era tido como o substituto natural de Xavi e Iniesta no Barcelona. O caso de Thiago Alcântara é muito emblemático, pois ele é filho de uma lenda da seleção brasileira, além de se tornar um dos melhores jogadores do mundo da sua geração. O Thiago fez história com a camisa do Bayern de Munique, se tornando ídolo máximo com a camisa do clube alemão, e numa geração ausente de tantos talentos no Brasil, perder o Thiago Alcântara foi um choque enorme para os torcedores brasileiros. Pessoal, imagina o Thiago Alcântara na meiuca da seleção. Isso seria inacreditável de bom, hein? O que é que vocês acham? Deixem aqui nos comentários se vocês já sabiam de todo mundo aqui dessa lista, e se vocês não sabiam de algum, deixe aqui nos comentários, porque eu gosto de saber qual que eu ensinei pra vocês. Também, se vocês querem ver a parte 2, deixa aqui nos comentários. Ah, faltou esse jogador, faltou tal jogador, deixa tudo aqui nos comentários, beleza? Antes de sair do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve pra continuar me incentivando a trazer mais e mais conteúdos igual esse. Também, se você gostou desse vídeo, assiste aos outros vídeos aqui do canal, porque estão tão bons quanto esse, e isso eu posso garantir, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, meu nome é João Victor, esse daqui é o canal do MVP, e eu te vejo em breve.